Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Você está feliz na casa do Senhor? Amém? Você está cheio de expectativa para os próximos 11 meses que o Senhor tem preparado para nós? Amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 23. Versículo 7, a parte A do versículo. A minha versão da Bíblia é a revista atualizada. Então talvez pode estar diferente, mas não, está igualzinho. Só a parte A. Porque como imagina a sua alma, assim ele é. Amém? Coloque a mão na sua cabeça. Pai, que a nossa mente, que o nosso entendimento esteja em concordância com o Senhor e que nós possamos, Deus, entender o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Amém. Amém, irmãos? Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas tudo que nós vivemos está ligado à nossa mente. Você já percebeu que às vezes a mesma situação, vivida por várias pessoas diferentes, são explicadas por elas de maneira diferente? Cada um enxerga uma coisa na mesma situação. Cada um tem uma maneira de olhar a situação que está acontecendo ao redor dela. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Arthur, você abaixa um pouquinho para mim? É sobre o poder da nossa mente, sobre o tanto que ela pode nos libertar, como nos aprisionar. Como que a nossa mente faz com que a gente viva o extraordinário e que a gente não viva o extraordinário. Todo mundo lembra da ministração que eu fiz no primeiro domingo aqui, quando eu falei sobre Pedro andando sobre as águas? A mente de Pedro enxergou aquela situação diferente dos outros discípulos que estavam no barco. E isso fez com que Pedro vivesse o extraordinário. Irmãos, a nossa maior batalha, a nossa maior luta, a nossa maior guerra é com a nossa mente. É com aquilo que a gente pensa a respeito daquilo que a gente vive. E eu quero falar com vocês hoje um texto que todo mundo conhece, mas que tem um exemplo claríssimo sobre como enxergamos as situações faz com que a gente viva ou não as bênçãos de Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Números 13, a partir do versículo 1 diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeças dos filhos de Israel. São estes os nomes: da tribo de Ruben, Samuá, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute,
filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Asser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Vófice. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Amém? Eu sei que todos vocês já ouviram essa passagem. Aqui fala quando Deus diz a Moisés que é para ele separar os 12 cabeças de cada tribo para enviar, para espiar a terra prometida. Por quê? Porque Deus tinha tirado o povo da escravidão do Egito. E Deus prometeu para eles: ó, eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. Vocês vão desfrutar de coisas que nunca desfrutaram. Vocês vão ter as suas terras, os seus animais, as suas plantações. Vocês vão ser os seus senhores. Vocês vão liderar. E foi isso que Moisés fez. Moisés foi lá e falou: ó, eu quero o cabeça, o príncipe de cada tribo. O que significa ser o cabeça, o príncipe de cada tribo? Para ser o cabeça, para ser o príncipe, essas pessoas tinham que ter qualidades. Elas tinham que saber governar, liderar, saber ler, saber escrever. Elas tinham que ter uma inteligência, uma sabedoria diferenciada dos outros. Esses 10, 12 homens aqui não eram qualquer um. Eram pessoas capacitadas, pessoas diferenciadas. Por quê, irmãos? Porque Deus queria levar eles para viver outro nível. Deus queria tirar eles daquela vida de escravo e fazer com que eles governassem. Homens cabeça, homens com inteligência, com sabedoria. Para quê? Para espiar a terra. Todos eles iam olhar as mesmas coisas por 40 dias, para no final desses 40 dias trazer um relatório. Ó, nós vimos isso. Todos eles, irmãos, os 12, fizeram a mesma coisa, foram para o mesmo lugar, com o mesmo objetivo. Só que nós sabemos que desses 12, somente 2 olharam aquela situação com um olhar diferente. Os outros 10 só enxergavam, só olharam para aquilo de ruim que aquela terra tinha para oferecer, irmãos. Era a mesma terra que eles olhavam, era a mesma situação, eram as mesmas coisas, mas o relatório final foi diferente. Mas a conclusão final foi diferente. Por quê? Por causa daquele versículo que nós lemos no começo, no livro de Provérbios. Porque a mente deles olhou para aquela situação de uma maneira diferente. A mente daquele povo ainda era uma mente escrava. No versículo 27, eu quero que você leia comigo. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Esse é o fruto dela. Todos eles falaram, os 12, é verdade, a terra é boa, a terra mana leite e mel, é verdade. A terra produz, a terra é fértil, isso é verdade. Todos eles em concordância. Todos, porque isso era uma coisa boa. Todos eles olharam com os olhos para aquilo que era de bom para aquela terra e ficaram cheios de ganância para viver aquilo. Só que no versículo 28, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas.
Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e à ribeira do Jordão. Os 12 olharam para esse povo aqui, para os povos que são poderosos. E os 10 pensaram o quê? Nós não temos força. Nós somos pequenos, nós somos fracos, nós não vamos conseguir conquistar essa terra. Nós somos em menor número, nós não temos armas, nós não temos táticas de guerra, nós não somos povo de guerra, nós não vamos conseguir. Nós não vamos dar conta. Nós não vamos conseguir de maneira nenhuma, porque eles são muito poderosos. Só que no versículo 30, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra eles. Por quê, irmãos? Os 10 olharam para as dificuldades como nós olhamos. Eu não vou dar conta, isso é difícil demais para mim, eu não consigo, eu não nasci para isso, isso não é para mim, jamais que eu vou viver essa situação. Olha só, eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu não tenho força, eu não tenho dinheiro, eu não tenho carro, eu não tenho estatura, eu não tenho ânimo, eu não tenho vigor, eu não tenho nada, porque essa situação é muito poderosa, é muito maior do que eu. Só que Josué e Calebe, ao invés de olhar para aquele povo poderoso, eles olhavam para Deus. Vocês conseguem enxergar a diferença dos 10 para os 12? Irmãos, todos nós temos dificuldades, não temos? Todos nós enfrentamos obstáculos, não enfrentamos? A questão é, como você tem olhado para aquilo que tem se levantado contra você? O que a tua mente tem te dito quando você olha para a dificuldade? O que a tua mente tem falado para você quando você está na frente do problema? Irmãos, a consequência desses problemas está na nossa mente. Está naquilo que nós pensamos quando nós vemos o problema. Dar poder para os nossos problemas, irmãos, traz consequências para a nossa vida. Quais foram as consequências que esses 10 príncipes, esses 10 cabeças, esses 10 homens inteligentes, capacitados e escolhidos tiveram? Quem lembra? A consequência deles olhar para aquele povo e falar: nós não damos conta. Eles não entraram na terra prometida. Eles não desfrutaram do leite, do maná, do mel, do leite, das uvas gigantes. Eles não desfrutaram disso. Nós sabemos que eles ficaram 40 anos rodando no deserto, sem entrar na terra prometida. Todos eles morreram e não desfrutaram disso aqui. E aí você está me perguntando, e o que isso tem a ver comigo? Por que nós não vivemos o extraordinário, irmãos? Por que nós não conseguimos desfrutar de tudo isso que Deus tem prometido para nós? Porque quando vem qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, qualquer vírgula fora do lugar, a gente faz uma tempestade, a gente já desiste, a gente reclama: Deus se esqueceu de mim. Por que isso só acontece comigo? Eu não aguento mais, é só problema, é só luta, é só conta, é só enfermidade, é só dificuldade, é só luta, é só luta, é só luta. Não é um leão por dia, são 10 leões, eu não aguento mais essa vida. É ou não é?
Todas as coisas que estão fora do lugar na nossa vida, a gente faz muita tempestade e a gente se esquece de olhar para Deus. A gente se esquece que quem prometeu é fiel para cumprir. A gente se esquece que todas as coisas cooperam para o nosso bem. A gente quer viver o extraordinário, irmãos, sem passar por prova nenhuma. A gente quer dormir e acordar numa mansão, com 35 milhões na conta, com tudo pago, com os nossos filhos cheios de saúde. A gente quer viajar, a gente quer comprar carro novo, a gente quer casa nova. Ontem a Manu leu para mim que o cara que ganhou na Mega Sena gastou 500 mil reais numa loja de roupa. É isso que a gente quer. A gente não quer problema. A gente não quer luta. A gente não quer. Só que no livro de 1 Tessalonicenses 5, no versículo 23, capítulo 5, versículo 23, fala que todo homem é feito de corpo, alma e espírito. Por quê? Porque nós somos um ser humano. Se nós somos feitos de corpo, de alma e de espírito, nós temos lutas físicas, emocionais e espirituais. Todos os dias. Todos os dias nós enfrentamos uma batalha. Todos os dias nós passamos por problemas físicos, emocionais e espirituais. Todos os dias. Tem vezes que a gente enfrenta mais que 3, 5, 20 problemas num dia só. Você acaba de resolver um problema, vem outro problema. E esses homens aqui também enfrentavam lutas e problemas igualzinho a nós. Os 12. Igualzinho nós. Eles também eram casados, eles também tinham filhos, eles também tinham que trazer sustento para a casa deles, eles também tinham que alimentar, eles também brigavam com o marido, com a esposa, com os filhos também davam problemas, eles também tinham necessidades iguaizinho a nós. E o que a gente faz, irmãos, para ser como Josué e Calebe? Para olhar a dificuldade como oportunidade, para olhar para a luta com um olhar de vitória. Antes de entrar nesse tópico, eu queria analisar com vocês por que esses 10 homens olhavam para aquela situação com uma mente que não estava pronta para passar de nível. Por quê? Porque eles tinham uma mente de escravo. Esse povo aqui, irmãos, eles saíram da onde? Do Egito. Todo mundo lembra, a Rose até leu no começo. Eles saíram do Egito. É o povo que Deus tirou do Egito. Eram os escravos. Todos eles nasceram escravos. Todos. Como é a mente de um escravo, irmãos? Eu sei que hoje não existe mais escravo. Mas o escravo, ele nasceu para quê? Qual é a função do escravo? Trabalhar. É a única função dele. Ele tem que executar uma ordem que foi dada a ele. Se ele está entendendo o que ele está fazendo, se ele tem uma opinião a respeito daquilo que ele está fazendo, não importa. Um escravo nasceu para executar uma ordem. E a mente daquele povo era uma mente escrava. Eles não conseguiam pensar em soluções. Eles não conseguiam pensar no que fazer, para onde ir, porque eles eram mandados. A mente deles era escravizada. Aí você vai falar assim para mim, mas a minha mente não é escravo. Eu não sou escravo. E realmente nós não somos. Nós somos livres para ir e vir. Mas a nossa mente é escravizada. Você quer um exemplo que a nossa mente é escravizada? Se eu chegasse para você e falasse assim, você acredita que ontem, 1h da manhã, eu estava andando lá na represa com o meu iPhone 16 Pro Max, e passou um cara e me roubou? O que você vai falar para mim? Ah, também, né, Simone?
Isso é hora de estar na rua com o celular na mão? Você está errado. Eu tenho o direito de estar aonde eu quiser, a hora que eu quiser com o meu telefone. Errado está o ladrão. E você está colocando a culpa em mim. Nós temos a nossa mente escravizada, irmãos. Porque nós não conseguimos analisar as coisas com clareza. A gente não consegue ver a ordem certa das coisas. Ah, mas isso não é ter uma mente escravizada. Você quer outro exemplo? Que eu já ouvi? Eu não moro em condomínio jamais, porque eu não admito pagar o condomínio. Ah, irmãos, como você quer viver o extraordinário? Eu não coloco o ar-condicionado na minha casa, porque vai vir muita energia. Isso é uma mente escrava. Você limita a sua mente de viver o extraordinário. Ah, eu não vou numa churrascaria cara. Acha jamais que eu pago R$400 para jantar. Você está escravizando a sua mente. Você está sendo escravo do dinheiro, do seu trabalho. Você está se limitando de viver o extraordinário. Como que você vai comprar uma mansão se você não quer pagar um condomínio? Como que você vai ter um carro zero se você acha o IPVA muito caro? Você está entendendo? Como que você vai desfrutar de uma terra que mana leite e mel se você acha difícil demais chegar lá? Porque nós temos uma mente escrava. A gente gosta, irmãos, do leitinho morninho. A gente gosta da coisinha fácil. A gente gosta daquilo que não traz dor de cabeça. Você quer algumas características de mente escrava? Pessoas que têm medo e insegurança. Pessoas que dependem demais dos outros. Pessoas que têm falta de confiança em si mesmo. Pessoas que têm pensamento negativo e limitante. Pessoas que não acreditam na sua própria capacidade. Uma mente escrava, irmãos, não te leva a lugar nenhum. Você nunca vai viver o extraordinário se você continuar tendo uma mente escrava. Se você continuar olhando para a bênção, fazendo ela se tornar uma maldição. Hoje, eu estava no Instagram de um corretor aqui de Rio Preto, muito famoso, que só posta casa top. Irmãos, se você entrar lá, você vai ver que eu curto tudo que ele posta. Porque um dia eu vou morar numa casa daquela. Como, eu não sei. Mas eu vou. Sabe por quê? Porque eu não estou pensando quanto eu vou pagar de condomínio. Eu não estou pensando quando vai vir de energia. Eu não estou pensando que eu vou ter que ter um piscineiro, um jardineiro, uma doméstica, uma empregada. Eu não estou pensando nisso. Eu estou pensando que eu vou viver o extraordinário de Deus para mim. Eu vou viver. Hoje, enquanto eu via uma casa daquela lá, a sala da casa, irmãos, eu não sei nem explicar o tamanho que era a sala. Sabe o que eu pensei? Eu vou ter que ter aqueles aspirador de pó robozinho, né? Vou ter que ter vai ficar o dia inteiro trabalhando, porque eu quero meu piso brilhando. Eu já pensei que eu preciso ter um robozinho. Um não, vários, né? A gente limita o agir de Deus com a nossa mente escrava. A gente limita aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas, irmãos. O nosso maior obstáculo somos nós mesmos. Aqueles 10 homens não viveram a bênção de ser livres, de desfrutar, de ser dono da própria terra, de ter os seus animais, de ter a sua plantação, porque eles tiveram medo. O medo deles era maior do que tudo aquilo que Deus fez. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Romanos 8:15.
Porque não recebeste espírito de... Só quem está aqui fala. Não recebeu o espírito do quê? Nós não recebemos espírito de escravidão. Nós não somos escravos. O Senhor, Ele já pagou um preço para que nós fôssemos livres, para que nós desfrutássemos de tudo que Ele tem para nós, irmãos. A luta vai vir, o problema vai vir, a dificuldade vai vir, tudo vai vir. Mas a gente precisa ser livre, a mente livre. Você quer um exemplo de uma pessoa que era escrava, mas tinha uma mente livre? José. José era escravo, não era? O rei não manda chamar ele, Faraó não manda chamar ele e fala, interpreta o meu sonho. O que ele faz? Interpreta o sonho. Porque foi o que pediram para ele fazer. Só que depois do sonho interpretado, o que ele faz? Ele dá um conselho para o faraó. Ele faz além daquilo que lhe foi pedido. Ele fala, se eu fosse você, eu ajuntava alimento, eu contratava alguém para cuidar disso, para quando vier a seca, a gente não passar fome. José tinha o corpo escravo, mas a mente dele era de governador. Nós temos o corpo livre e a mente escravizada. Eu não posso comprar isso porque, eu não posso fazer isso porque, eu não dou conta de fazer isso. Nós damos sim. Porque a gente não é pela nossa capacidade, é porque tudo aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele vai fazer sim na nossa vida. Ele vai derramar sim sobre nós, desde que a gente se liberte da nossa mente escravizada. Essa é a característica dos 10. Eles tinham a mente escravizada. E qual era a característica de Josué e de Calebe? Irmãos, Josué, Calebe e os outros 10 também viram as 10 pragas no Egito, a morte dos primogênitos, o mar vermelho se abrir. Josué e Calebe, junto com aqueles 10, passaram em terra seca, no meio do mar. Viu o mar se fechar com os cavalos, os cavaleiros, as carruagens do faraó. Comeram do maná que descia do céu. Viram as suas roupas que nunca se desgastavam, as sandálias que nunca se desgastaram. E Josué e Calebe entenderam que o mesmo Deus que fez tudo aquilo, daria para eles aquela terra. Josué e Calebe aproveitaram a disposição de Deus para abençoar aquele povo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Deus está afinzão de abençoar a gente. Deus está esperando a oportunidade para abençoar cada um de nós, para mudar a história de cada um de nós. Josué e Calebe entendeu que não há impossível para Deus. Irmãos, o que são homens gigantes perto de um mar que se abriu? O que são homens gigantes perto das 10 pragas que foram lançadas sobre o Egito e que nenhum deles foi atingido? O que são gigantes perto de tudo o que Deus fez? De todos os cuidados que Deus derramou sobre esse povo? O que são gigantes? Agora pergunte aí para você. O que é esse gigante na tua vida perto de tudo o que Deus já fez? O que é? Não é nada.
porque para Ele não existe impossível. Esses dias eu ministrei aqui Jeremias 29:11. Eu bem sei os planos que eu tenho a teu respeito, planos de fazê-lo prosperar, planos de paz, para te dar o fim que você deseja. Alguém aqui deseja morrer pobre, pobre, de marré, marré? Alguém aqui deseja morrer enfermo num leito de hospital? Não. O que você deseja para a sua vida? Eu já falei para Deus o que eu tenho desejado, já até compartilhei. Quero morar numa casona daquela. Como? Não sei. Não sei. Mas eu vou. Nem que demore 40 anos. Não, menos, né? Para mim desfrutar um pouco. Mas eu vou. Eu vou. Nós precisamos libertar a nossa mente como Josué e Caleb, irmãos. E aproveitar a disponibilidade de Deus em nos abençoar. Às vezes, eu brigo comigo mesma. Porque eu também caio em pensamentos que me deixam triste, que me fazem sentir incapaz, que me fazem duvidar daquilo que Deus quer, daquilo que Deus tem. E depois que passa esse minuto de loucura, eu fico assim: Deus, como pode nós, os teus filhos, servir a um Deus tão grande, tão poderoso, tão rico, abençoador, vivendo situações que não condizem como filhos de Deus? Vocês conseguem entender isso? O erro, irmãos, não está em Deus e nunca vai estar em Deus. O erro está sempre na gente, em duvidar de que Deus é capaz de acabar com os gigantes, em duvidar na capacidade de Deus em mudar a nossa história, em duvidar da nossa capacidade em acreditar que Deus vai sim cumprir em nós, porque às vezes a gente chega a pensar que a gente não merece, nós não somos merecedores da bênção de Deus. Nunca vou desfrutar dessa bondade, dessa misericórdia do Senhor, dessas bênçãos, desses planos dele a nosso respeito. O erro está em nós de duvidar no Deus que nós servimos. Josué e Caleb olharam para os gigantes, e a única coisa que eles pensaram: o meu Deus vai cuidar disso. Como? Não sei. Como, quando, de que jeito? Não sei. Mas aquele que prometeu essa terra para nós, vai cumprir nas nossas vidas. E o que aconteceu, irmãos, com Josué e Caleb? Por ter essa atitude de acreditar que Deus faz milagres. Josué, quando Moisés morreu, liderou o povo. Liderou o povo para entrar na terra prometida. Josué conquistou Jericó, a primeira cidade da terra prometida. Caleb conquistou Hebron. Josué distribuiu as terras entre as 12 tribos. Eles conquistaram aquele lugar. Eles tomaram posse daquela terra, daquele lugar, das promessas de Deus para eles. Leia comigo Números 14, versículo 36. Os homens que Moisés mandaram a espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar a toda a congregação contra ele, inflamando a terra. Estes mesmos homens que inflamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Esses são os 10. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos que foram a espiar a terra, sobreviveram. Irmãos, nós precisamos olhar as dificuldades, os gigantes, com os olhos de Deus, com uma mente livre.
acreditando nas promessas. Todo mundo lembra o ano passado, o mês que nós pregamos sobre as promessas? Ele tem promessas para nós. Ele tem uma terra que mana leite e mel. Todos vocês já leram essa passagem? Eles carregavam um cacho de uva, 2 homens para carregar um cacho de uva. Ele tem para nós bênçãos que a nossa mente não imaginou, que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram. É isso que Ele tem para nós. Ah, mas o que eu estou vivendo está muito difícil. A minha situação, você não sabe, por isso que você está falando desse jeito. Nós não vivemos pelo que nós vemos. Nós vivemos pela fé. Nós vivemos crendo nas promessas dEle. O grupo de louvor pode subir. Nós vivemos confiando que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. É nesse Deus que nós cremos, irmãos. É esse Deus que nós servimos. É para isso que nós estamos aqui, para tomar posse das bênçãos que Ele tem para nós aqui na terra. Porque tem muita gente que fala que, mas o que eu tenho para viver é lá no céu. Eu vou viver bênção lá no céu. Vai, irmãos, vai mesmo. Mas em Deuteronômio 28 também fala que aqueles que acreditam e que obedecem as bênçãos correrão atrás de nós. Aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós vamos tomar posse. Os nossos celeiros serão cheios. Nós multiplicaremos. Aonde a gente colocar a nossa mão, nós vamos tomar posse. Nós seremos benditos ao entrar e ao sair. Nós vamos estar por cima e não por baixo. Existem bênçãos que nós vamos viver aqui na terra. Aqui. O extraordinário é aqui que nós vamos viver, irmãos. Não deixe o inimigo colocar na sua mente pensamentos de escravidão. Pensamentos que te fazem desistir de viver as promessas de Deus. Amém? Se coloca de pé. Fale isso para o Senhor agora. Que você não quer mais ter uma mente escrava. Que você quer olhar as situações que te cercam, como Josué e Calebe, acreditando num Deus que faz o impossível, acreditando num Deus que tem bênçãos sem medidas para ser derramadas sobre cada um de nós. Amém? Nós somos os filhos de Deus. Nós somos filhos, irmãos. Filhos. Nós temos direito a receber as bênçãos. É um direito meu e seu de viver e de desfrutar todas as promessas dele para a sua vida. Você crê? Coloque a mão na sua cabeça e repete com fé e com força: a minha mente é livre. Eu não sou mais escravo dos meus pensamentos e dos meus medos. Nada vai me impedir de viver as promessas de Deus. Amém, Jesus. Nada, igreja, vai te impedir de viver as promessas do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos embora para o nosso lar, crendo, guardando essa palavra no nosso coração. A Bíblia fala no Salmo 119, eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Não deixe o inimigo roubar essa preciosa semente. Guarde ela, para que ela frutifique na tua vida. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos.